Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos que os argentinos continuam repercutindo bastante sobre aquele acordo Reino Unido-Brasil. Eles estão falando bastante sobre a soberania da Argentina e tudo mais, aquela história que vocês já conhecem bem. Além disso, veremos mais algumas besteiras que o Milei andou falando. Então é exatamente isso que veremos no vídeo de hoje, mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, por essa forma você ajuda no engajamento e valeu! Muito sensível, não é? Para a Argentina, que toda vez que há uma cúpula internacional é uma reivindicação, é um pedido de todas e cada uma das presidências, não é? E é o tema das Malvinas. E no meio das Malvinas está esta aliança entre Brasil e Reino Unido, não é? Não, justamente nesta semana, né? No Dia dos Veteranos e dos Caídos da Guerra das Malvinas, tanto o Reino Unido quanto o Brasil de Lula, né? Isso também é algo chamativo. Fecharam um acordo estratégico que tem várias vertentes para o ano de 2030, do ponto de vista tecnológico, da transição energética, comércio. Mas talvez o mais importante ou o mais chamativo para os interesses argentinos seja a parte de segurança e defesa, né? Porque praticamente Brasil e Reino Unido vão ser aliados muito próximos em termos militares, onde, o acordo estabelece que no futuro uma doutrina militar conjunta vai ser desenvolvida. Já sabemos que a doutrina militar do Reino Unido é claramente contrária aos interesses argentinos no Atlântico Sul. E recentemente também, o que esteve acontecendo foi a compra de material pela Marinha Brasileira junto ao Reino Unido, de grupos anfíbios para patrulhar o Atlântico. E também lembramos o que foi o uso de alguns aeroportos no final de 2024, já com Lula presidente, mas também pelo nosso lado Javier Milei, por parte da Força Aérea Britânica, que gerou um protesto do governo argentino. E se você olhar para a estratégia do Reino Unido, basicamente o que ele está fazendo é tirar aliados da Argentina na região, porque agora está negociando com o governo do Frente Amplo e bem do Uruguai, o governo de esquerda do Uruguai também, a venda de outras embarcações anfíbias para a Marinha Uruguaia e o Chile, que é o clássico aliado da região, sobretudo do ponto de vista da logística, não, para ter acesso da Patagônia a tudo o que é a projeção sobre a Antártica e as Ilhas Malvinas. Quanto tem a ver essa relação do Milei com Donald Trump para que os países vizinhos estejam tomando essas determinações fortes? Bem, é um ponto interessante que você levanta. Eu acho que não há uma relação direta. Exatamente. É porque o Chile sempre foi um aliado histórico, governe quem governar, em relação ao Reino Unido. O Brasil já teve aproximações, né, com o que é o governo britânico e também com o que foi este encontro dos ministérios das relações exteriores, que assinaram este acordo estratégico tanto do Reino Unido, sim, com o Brasil. Uma das questões que o governo do Reino Unido manifestou foi que buscará promover o Brasil dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro permanente. Claro, há uma aproximação política muito forte também, sim, entre ambos os governos. Naquele momento, sobretudo no início do milênio, o que a Argentina também buscava era acessar o Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro permanente. Mas, bom, o Reino Unido já manifestou oposição clara contra nós. E voltando ao ponto dessas aproximações políticas, vamos ver o que a Argentina está querendo fazer com a ajuda do governo estadunidense. Pensemos que, pelo menos por parte do Ministério da Defesa, o que se busca é uma modernização, sim, de todo o instrumento militar. E nesse sentido, sobre a Argentina, a partir da Guerra das Malvinas, há um veto sobre certas tecnologias que a Grã-Bretanha impulsiona. E várias empresas armamentistas onde a Argentina não pode acessar determinado tipo de aeronaves, armamentos ou navios. O que o governo está buscando fazer, isso foi manifestado no início da gestão de Pablo Kirno. É um diálogo militar com o Reino Unido. Houve uma aproximação no início do ano, mas a lógica é que continue durante todo este ano para que possamos adquirir instrumento militar em termos de uma visão de longo prazo, para nos modernizarmos e podermos defender nosso território, não é? No futuro. Eu acho que vai muito mais nesse sentido, em vetar determinadas tecnologias, sim, em rearmar as forças armadas justamente dos países vizinhos e complexizar o cálculo que a Argentina tem em relação às possíveis ameaças futuras. Bem, Bom, é uma situação complexa, não? Pensando que o Brasil é um parceiro estratégico do Mercosul, como as coisas vão ficar tensas, né?
As relações entre os dois presidentes já estão tensas. Eu imagino que com isso vai ficar um pouco mais, né? Em algum momento vai acabar aparecendo, né? Com algum dito ou outro, né? Por parte de ambos os presidentes. Os países mais livres são 12 vezes mais ricos que os países reprimidos. Esse é o dia em que Katz ganha no Chile. Milei postou muito naquele dia. É como a zona do Pacífico, Argentina, Chile, Chile, Peru. É como um Singapura, como um Sudeste Asiático. Peru, que ainda por cima tem uma tremenda bagunça. O Peru troca de presidente a cada meia hora. A cada meia hora tem um presidente novo. Do outro lado, Brasil, Uruguai, todos foram arrastados e parece que é como uma espécie de favela num bairro popular. Uma vila, como quisermos chamar. E você diz, de onde diabos ele conseguiu esse número? Ele se baseia em um índice. Um índice, para você não entender nada, é uma mistura de indicadores. Por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano é uma mistura do PIB per capita, que é um indicador, da taxa de alfabetização, que é outro indicador, e da expectativa de vida. Bem, esse índice se chama Índice de Liberdade Econômica. Parece pasta base. O Paco é menos gente. Milei se baseia muito neste índice, que é criado por uma fundação chamada Fundação Heritage e é financiado pelo Partido Republicano dos Estados Unidos, o que não é um dado irrelevante. Fonte objetiva. E eu disse, bom, vamos ver como o diabo se constrói, qual é a metodologia, a cozinha, a receita desse índice. Eu disse, vou olhar para o top 10. A pontuação geral, quanto mais chega a 100, mais livre é, não é? Por isso Singapura tem 84, é top. E aí vocês têm alguns dos indicadores que compõem esse índice, né? Que não valem nada. Por exemplo, o direito de propriedade mede-se o perigo de expropriação pelo Estado. Ou seja, quando Chaves assume, o direito de propriedade vai a zero. Eficácia judicial, integridade do governo. Como você mede a integridade? Que porra é a integridade de um governo? Como você... Eles põem fórmulas estranhas e sei lá. Eu disse, bom, vamos ver, disto, o que dá pra medir? Daí os maiores e mais desenvolvidos são esses 4 que estão em amarelo. Austrália, Dinamarca, Noruega, Países Baixos. Os 2 que você consegue medir são a carga tributária e o gasto público. Ou seja, quantos impostos o Estado cobra e quanto esse Estado gasta, né? Que segundo os liberais, é errado cobrar impostos e é errado gastar. E notem que as pontuações desses países do top 10 estão reprovadíssimas. Dá muito perto de zero, né? Quanto mais perto de zero, pior. Ou seja, você pode ser livre intervindo na economia, segue seguindo as regras do próprio índice, né? Claro, está no top 10 a despeito disso. Apesar disso, vamos ver um mapinha. Os verdes são os mais livres, né? E os vermelhos são os mais repressores. O que mais chama atenção é a Argentina. Estamos livres. Livres antes de 2001. Ou seja, você está há 10 meses da maior explosão social da história moderna argentina e é livre. E vamos olhar para a China. Está em laranja. Quero que passemos para o outro mapa, o do ano de 2026. A China está no vermelho. Ou seja, a China passou de quase repressiva para totalmente repressiva. Vocês sabem qual é o país que mais cresceu no século 21? Acho que é a China. Ou seja, o indicador não significa nada, porque o país que mais cresce, que está prestes a ser uma potência mundial, supostamente é menos livre que antes, não é? Então, e o pior, eles usam esses dados totalmente manipulados contra a própria população, contra o próprio povo. Colocam na mídia como se, olha, vocês estão vendo, nós estamos seguindo o caminho certo. E quando a Argentina se afunda cada vez mais, usam índices que, cara, são uma piada absoluta porque não tem nada com nada. Então eles usam todo tipo de informação possível para manipular o povo. Por parte do Milei, além de manipular o povo, ele tenta queimar a imagem do Brasil e de outros políticos de esquerda pelo mundo. Ou seja, é uma piada completa, tanto os dados como a política pública, quanto a política econômica. Se o cara for parar realmente para analisar, vai ver que tudo é uma grande loucura por parte do Milei. E infelizmente muitas pessoas acabam caindo nesse tipo de historinha. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!